Hoje falaremos das últimas bruxas, as bruxas do mato, ou Las Ritas. Como vem sempre a informação de histórias de bruxaria da antiguidade, não é? Parece que não temos muita informação do presente e então recorremos sempre a algumas lendas, a algumas histórias de locais onde viveram e onde estiveram bruxas. Mas aqui o Bruxo Cartacho vem-vos trazer hoje uma história recente. Está bem? Estamos a falar de uma história por volta dos anos de 1990 a 1996. Mas vamos falar aqui um bocadinho para vocês conhecerem. Atenção que na minha passagem por São Tiago eu fiz questão de passar por estes redutos super importantes para mim. Tive também nas Astúrias. Pronto, eu tenho alguma informação, como vocês já viram, já vos passei algumas fotos, algumas imagens, mas estou a publicar diariamente, porque é muita informação e não é que eu esteja no sítio agora, tá bem, minhas queridas, mas é de eu ir publicando conforme eu posso. Chamadas de Nieves e Aurora. Elas nunca mais confiaram nas pessoas desde os dias em que a sua mãe morreu. E parte das suas quintas ou das suas propriedades foi-lhe tirado porque elas não tinham qualquer registro, não tinham qualquer, vá lá falando isto em Portugal, um cartão de cidadão, um NIE, como em Espanha, uma identificação fiscal, ok? E isso fez com que elas perdessem toda a herança dos pais, vivendo numa condição miserável, as duas, ok? Ainda hoje vê-se estranhas cruzes pintadas de branco que as duas irmãs faziam para afastar os vizinhos e quem tentasse incomodar a sua casa. Foi também numa altura que elas pararam de responder aos cumprimentos dos vizinhos por não confiar neles. Ok? Começaram a achar que eles estavam a dizer a toda a gente que elas eram bruxas e começaram a espalhar a lenda. Porquê é que espalharam a lenda? Porque se diz, os vizinhos dizem que à meia da noite elas falavam uma reza com um dialeto estranho. Não era catalão, não era galego, não era nada, está bem? Era um dialema estranho, que ninguém conhecia. E ficavam durante horas as duas a gritar, mas numa reza muito forte. Há quem diga, vou já dizer a vocês dos apontamentos que eu tirei, há quem diga que havia pessoas que lhe faziam caridade, levavam a comida e elas em contrapartida deixavam uma boneca pendurada com uma cruz. Significava, há um texto antigo que diz que significava que, olha, vocês estão-me a dar isto, mas a vossa gratificação fica aqui nesta boneca, ou seja, significa a vossa pessoa, o vosso espírito fica aqui firmado nesta boneca em como vocês ajudaram a gente. Super giro. E há quem diga que as cruzes também serviam para proteção e há outra teoria que significa que muitas das bonecas também serviam de pessoas que iam pedir, por exemplo, morria um familiar, as pessoas iam lá, elas materializavam o espírito da pessoa na boneca e faziam com que o espírito da pessoa ficasse em paz, para espíritos que fossem perturbados, para espíritos que não tivessem em paz, e então elas penduravam também essas bonecas com a cruz branca. As pessoas começaram a chamá-las de bruxas do mato. Estamos a falar numa aldeia do concelho de Mazide, em Ourense, no norte. Se vocês passarem o norte de Portugal é muito perto, deve ficar por volta de 1 hora, 2 horas por aí. Estas mulheres resistiram até aos 80 e tal anos. Aurora já cega e Nieves com os cuidados dos animais e da casa, numa casa em ruínas, sem móveis, sem eletricidade e sem água corrente. No dia 14 de novembro de 1996, reparem, recente, esta casa tem um incêndio e as duas idosas refugiaram-se após o incêndio para o último reduto da sua propriedade, um estábulo subterrâneo, nem qual a Guarda Civil conseguia tirá-las de lá. Ou seja, depois sabiam que elas tiveram o fogo, elas não pediram ajuda e refugiaram-se para dormir quentinhas porque o telhado da casa abateu e elas refugiaram-se para dormir quentinhas numa casa supostamente que era de animais, de ovelhas, também tinha palha, etc.
Eu estive lá, eu abri a porta e entrei lá. Tem umas palhas e tinha lá o sítio onde elas dormiam, exatamente igual. E a Guarda Civil fizeram queixa, a Guarda Civil foi lá para tirá-las. Numa quinta-feira, diz aqui nas minhas notas, numa quinta-feira, eles foram para tirá-las, mas eles não quiseram e até ameaçaram, e a guarda resolveu deixá-las sozinhas. Nieves e Aurora confessaram a Rosita. Quem é a Rosita? Rosita é uma lojista de flores, ou seja, uma mulher que vendia flores, que trazia comida nos últimos dias já da vida delas, está bem? E esta Rosita conta que uma delas já tinha contado que Deus já tinha avisado elas que a casa ia ser destruída pelas chamas. O mesmo Deus voltou a ordenar depois do incêndio que elas saíssem da casa como estava, para se barrincarem dentro de um bloco, ou seja, tipo uma sala apenas com 2 metros quadrados, que era tal o palheiro. Ok? Só que este palheiro tinha um piso de terra e a água das chuvas corria também por baixo da palha, e eram condições muito, muito precárias. O acesso para esse sítio era um corredor muito escuro, elas não conseguiam ver nada. Aliás, temos aqui a nota que uma delas era cega, está bem? E então, mesmo conhecendo a casa, era muito difícil para essa senhora também conseguir chegar ao outro lado. Os guardas, ainda diz aqui uma nota, os guardas quando tentavam expulsar por causa de falta de condições, normal, uma disse assim, vão-se embora porque eu vou aquecer óleo a ferver e vou deitar em cima de vocês. E diz que eles foram embora dessa vez. Muito engraçado, tinha aqui esta nota. Nieves e Aurora nunca mentem um para o outro os seus nomes, ou seja, eles nunca deram nomes fictícios, ok? Embora fosse algo muito restrito, acabou por ser os vizinhos a espalhar um bocadinho a história da bruxaria, que depois ficou conhecida em toda a Galiza. Existem relatos de vários produtores que querem fazer um filme com a história destas duas velhinhas, está bem? Com a história destas duas bruxas, ok? Elas cultivavam uvas, repolhos no seu jardim e também tinham algumas galinhas, ok? Mas a verdade é que elas viviam de esmolas, mas nunca pediam esmolas nem ajuda aos seus vizinhos, porque elas não falavam com eles, não confiavam. Então iam mendigar para Carbalhinho e outras grandes regiões cerca, já estou a falar em espanhol, perto do sítio onde elas moravam. Elas também recolhiam sucata para fazer o muro da casa, capões de carros, anúncios dos campos de caça, várias coisas, roupas, bonecas, ok? E essas bonecas até utilizavam, essas bonecas resgatadas então no lixo, utilizavam-nos então para pendurar lá com as indicações que eu já referi a vocês. Quem morava nas redondezas não se queixava delas, mas todas as crianças nascidas no mato nos últimos 30 anos foram avisadas para nunca se aproximarem das casas das Las Ritas, que é um apelido de família. O Rita era o nome da mãe delas. Na noite do incêndio, que certamente começou em uma das fogueiras que elas fizeram para se animar ou para se aquecer ou para preparar comida, elas nunca quiseram a ajuda destes vizinhos. Depois, as pessoas começaram então a visitar este sítio. Elas, muito indignadas, colocavam essas cruzes porque começou a espalhar a fama, mas só aceitavam a presença de uma senhora que era a Rosita, a lojista da florista, ok? Ou seja, aquela senhora que tinha a loja das flores. Rosita, o nome dela é Rosa Bertolo, uma mulher generosa. Por uma semana trazia biscoitos, outra chocolates, outra leite para as duas bruxas Nieves e Aurora. Elas calmavam muitas vezes e diziam: Deus te enviou e tu és a Virgem dos Remédios, porque ela estava sempre a ajudá-las, sempre. Mais para a frente então, a juíza de Carbalfio, Ana Santos, foi à casa destas duas velhinhas acompanhada com um médico legista. Preocupados, quiseram saber o estado de saúde destas senhoras e ajudá-las a sair de lá pelas condições precárias. Nieves e Aurora resistiram e o magistrado proferiu
não forçar o despejo destas duas pessoas, ou seja, não quiseram, embora fossem condições precárias, mesmo nesta segunda vez, elas não quiseram ir. Quando na passada quinta-feira, ou seja, na outra quinta-feira a seguir, a juíza Ana Santos conseguiu aceder ao interior da casa, na companhia da Guarda Civil e da Cruz Vermelha, ok? E também acho que levaram o paroco da zona, ok? Fizeram um caldo de legumes, uma coisa precária mesmo, e entregaram elas para comer, numa questão também de chegarem mais a ela e de falarem também com elas. Onde eles clamaram, parece milagroso que duas pessoas com esta idade tenham conseguido sobreviver em tal situação. Mas os vizinhos do mato, que é conhecido esta região, não se surpreenderam. Falam e não param de falar de suas forças. Significava que elas tinham energia e toda a noite falavam, nunca mais se calavam, tinham aquele dialeto, até eles sentiam que elas tinham muita força, não estavam doentes, ok? Depois há aqui um aspecto também, que eles estavam a tentar decidir se a casa ia ser restaurada pela Câmara Municipal de Maside, enquanto a Nieves e a Aurora permanecessem no hospital para saber se elas tinham algum problema ou não, ok? Só que a Câmara rejeitou todo o restauro, não quis fazer o restauro então desta casa. Elas foram ao médico, conseguiram entretanto levá-las ao médico e o hospital disse que elas não tinham nada, eram super tranquilas, não gritavam à noite e estavam bem de saúde, está bem? Mas o médico achava que a sua capacidade de resistência podia estar a atingir o limite, o facto de elas conseguirem ir buscar comida, etc. Depois, nessa quinta-feira, ainda houve uma troca de palavras suficiente para que as duas idosas se entregassem então nos braços da Cruz Vermelha, está bem? Nieves apenas perguntou para onde elas estavam a ir, coitadinha, ela super assustada, não sabia para onde é que estavam a levá-la. E a Aurora demorou um pouco mais a ser convencida, além de cega, ela diz, não sabemos por onde é que vocês nos levam, porque é que vocês nos levam, ok? Onde é que vocês estão a levar? Em 30 anos ninguém se importou connosco, porque é que agora vocês nos querem levar para algum lado? E pronto, esta história termina de uma forma triste, pronto, elas foram internadas num género de asilo, ok? Porque pronto, elas tinham aquele dialeto e também eram consideradas quase como loucas, não é? Porque tinham aquele dialeto desconhecido, viviam desta forma que as pessoas não entendiam, então foram internadas. Foram internadas onde elas passaram então o resto das vidas delas. Eu creio que, segundo as minhas notas, uma delas morreu em 2002 e a outra morreu mais cedo. Ok? Morreu um pouquinho mais cedo, mas sei que a última morreu no ano de 2002. É uma história triste, porque em alguns livros, e mesmo estando no local onde eu estive, deu para perceber a dor destas mulheres, porque acho que grupos de rapaziada nova, que não têm formação, nem têm caráter, nem têm consciência, um bocadinho fruto da educação dos pais, juntavam-se todos e iam bater às portas das senhoras, partir as portas, tentar roubar coisas, ok? E deixo aqui uma nota importante. É este tipo de geração que nós queremos para o nosso futuro? É este tipo de pessoas sem educação, sem formação que nós queremos? É este tipo de pessoas que nós queremos que fique neste mundo? Que não respeita as ideologias, que não respeita as pessoas de idade, que não respeita a crença de cada um, que não respeita a sexualidade de cada um? Que tipo de formação é que nós estamos a dar aos nossos filhos? A precária formação que nós levamos dos nossos pais? Ou a boa formação que nós levamos dos nossos pais? Meus amigos, somos nós, seres humanos, que destruímos a última energia. Somos nós, seres humanos, que destruímos o último núcleo energético que ainda nos resta. Estas mulheres de 96, uma das últimas redutos de bruxaria a nível mundial. E as pessoas iam lá para gozar. Iam lá durante a noite, partiam-lhe coisas e elas sozinhas nunca ripostaram. Diz a história que elas nunca quiseram fazer mal a ninguém.
Ficavam sentadas, as pessoas partiam-lhe as coisas, faziam isto e faziam aquilo. E no meio vale a pena salientar esta senhora, esta florista, que todos os dias fazia questão que elas não passassem fome. Meus amigos, desculpem falar da juventude, mas já é o tempo de nós compreendermos. Eu sei o que é que eu estou a dizer, porque em Espanha, quando eu estava em Espanha, eu vi uma notícia na televisão com um grupo de miúdos, animais, porque não são miúdos, são animais de 12 a 15 anos, mataram um colega à pancada durante 6 minutos até o matar. Que tipo de bichos é que nós estamos a educar? Que tipo de bichos nós estamos a criar dentro dos nossos telhados? Porque isto vai ser a nova geração. Estas pessoas vão ser aquelas pessoas que vão viver aqui. Então, se nós tivermos um esforço tremendo para tentar que as coisas nesta terra houvesse menos poluição, houvesse menos violência, houvesse mais consciência das pessoas para com as outras pessoas, o respeito mútuo, convém que pensem nisto. Estas mulheres é uma história triste de alguém que sofreu porque tinha uma espiritualidade. Todas as pessoas da história nós vemos com ligações à espiritualidade serem pessoas que sofriam. Sofriam para dar melhor qualidade de vida aos outros, sofriam porque tinham uma espiritualidade, sofriam porque eram diferentes. E até que ponto é que nós estamos preparados para aceitar a diferença das outras pessoas? Quer seja sexualidade, religião. Vale a pena pensarem nisto. Porque esta história é uma história de 1996, não foi lá no século dos Afonsinhos. Está bem? É uma história recente. E desculpem dizer isto dos bichos, dos animais, porque há pessoas que criam miúdos sem qualquer base, sem qualquer plano de caráter na cabeça deles, e onde a violência, a angústia, a destruição é algo presente. Então está na altura de nós colocarmos um ponto final nisto. Está na altura de nós começarmos a dar uma viravolta naquilo que na realidade parecia já perdido. Meus amigos, esta história é uma história marcante de duas pessoas de idade que viveram na ruína até aos últimos dias da vida delas. Esta questão dos vizinhos delas foi única e exclusivamente porque eles começaram a gozar, começaram a maltratá-las. Eles não se preocuparam em entender quem eram as pessoas, a idade delas, a espiritualidade delas. Mas foi as primeiras pessoas a chamarem nomes e a ofendê-las. Respeite quem está à sua volta, independentemente se você compreende ou não compreende. É a vida da pessoa. É a espiritualidade da pessoa. É a sexualidade da pessoa. Eu digo-lhe, se você não tem capacidade para compreender isto, você não anda aqui a fazer nada. Porque nós vimos aqui para aprender e voltamos a vir para aprender. E se você tiver que vir aqui 50 mil vezes, você vai vir. Única e exclusivamente para aprender. Fica a história das Las Rita, as últimas ou uma das últimas bruxas. Cerca de 1996 foi quando foi o fogo. Estamos a falar de um período muito recente. E onde se mantém esta consciência humana de que tudo o que é diferente não presta. Muito obrigado. Esta é a grande história das bruxas Las Ritas de Ourense. Um beijo a todos no coração e até já, se Deus quiser.